Sabe, no meio de tanta notificação, e-mail, de tudo barulho do dia a dia, tem uma mensagem que chama atenção. E chama atenção porque ela não começa com uma ordem, mas sim com um pedido. Vamos dar uma olhada em como esse texto escrito em primeira pessoa usa essa tática para tentar fisgar a nossa atenção. Olha só como começa, com essa pergunta tão simples que chega a ser surpreendente. Pensa bem, num mundo que vive exigindo a nossa atenção, aqui a gente encontra um pedido. Essa escolha de palavras logo de cara já cria um tom bem mais íntimo, quase vulnerável, que convida a gente a parar e escutar. Certo. Vamos entender a estratégia por trás disso. Para construir o argumento, a narrativa, primeiro coloca um espelho na nossa frente. Um retrato dessa vida moderna, sempre em movimento. Uma rotina que, vamos combinar, é bem familiar para muita gente. E aí a mensagem despeja essa lista de ações e emoções, corre, almoça, trabalha, grita, ama, chora. A repetição cria um ritmo que deixa a gente quase sem fôlego, sabe? É cansativo de propósito para nos colocar dentro dessa vida que é cheia, ativa e, acima de tudo, muito ocupada. E aqui está o ponto de virada. A estrutura mostra o conflito principal de uma forma genial. De um lado, uma vida cheia de sentimentos, de experiências. Do outro, um vazio que é apontado sem rodeios, a ausência de uma presença específica no meio dessa correria toda. A partir daqui, o tom da conversa muda. E muda muito. A gente sai daquela agitação toda e entra num lugar mais reflexivo, mais emocional. É uma série de lamentos, expressos pela voz de um amor que se sente ignorado. O primeiro lamento toca num sentimento que todo mundo conhece bem, o de se sentir injustiçado. O texto coloca lado a lado as reclamações sobre as dificuldades da vida e a falha em reconhecer os atos de amor e cuidado que, segundo essa voz, estão sempre ali, mas acabam passando batido. Em seguida, o texto usa uma comparação do dia a dia que é muito poderosa. A paixão com que alguém defende um time de futebol em público é colocada em contraste direto com o silêncio, a falta de defesa dessa figura espiritual entre os amigos, no círculo social. Aqui, o foco é a disparidade de prioridades. A narrativa questiona essa disposição de atender às demandas constantes dos outros, do trabalho, da sociedade, enquanto os pedidos feitos por essa voz, descritos como humildes, são ignorados. Essa imagem aqui, nossa, é talvez a mais impactante até agora. A expressão quebrar galhos para ajudar os amigos é posta em um contraste chocante com a imagem de não aliviar uma dor profunda simbolizada pelo espinho na testa. É uma comparação feita para causar impacto mesmo. Essa série de lamentos chega no seu ponto máximo aqui com uma questão sobre intimidade e autenticidade. É uma pergunta provocadora. Por que a vulnerabilidade física, o ato de se despir, parece mais fácil do que a vulnerabilidade espiritual, que seria o tirar a máscara diante dessa presença? E agora a gente entra na parte final, onde todos esses lamentos e perguntas vão levar a um clímax dramático, a revelação de quem é que está falando. Mas antes da grande revelação, o texto nos dá essa frase que é super poética e um pouco enigmática. Ela funciona como uma ponte, sabe? Invertendo a nossa perspectiva. Não se trata mais de uma figura de fora, mas de algo interno, presente em tudo. Prepara o terreno para o que vem a seguir. E então, vem a revelação. Aquela que dá um novo contexto para tudo que foi dito antes. A identidade de quem estava falando em primeira pessoa o tempo todo é declarada, de forma direta, sem margem para dúvida. E o que eu acho fascinante na estrutura disso tudo é que, mesmo depois de uma revelação tão poderosa, não termina com uma ordem. A mensagem volta lá para o começo, uma pergunta, de novo gentil e pessoal. A declaração se transforma mais uma vez em um convite. Por fim, o convite se encerra com um chamado à ação. Não é só um pedido por um espaço no coração, mas um convite aberto para fazer parte de algo maior, uma missão. O texto termina com uma única palavra que resume tudo: venha. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, comente, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.